a noite em que tudo desabou. A noite estava mais longa do que o normal. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e só queria alguns minutos de silêncio. Meu corpo pedia descanso e meus pensamentos ainda estavam presos ao turno puxado que eu tinha enfrentado. Ser policial nunca foi uma tarefa leve, mas naquele dia, algo pesava mais do que o habitual. Talvez fosse cansaço, talvez fosse um pressentimento que eu ainda não sabia interpretar. Eu me joguei no sofá, respirei fundo e deixei a televisão ligada apenas para fazer companhia ao silêncio da casa. Do lado de fora, a vizinhança parecia acordada demais para aquela hora. Os cachorros latiam sem parar e algumas motos passavam acelerando, cortando a madrugada como se o mundo lá fora estivesse em outro ritmo. Tentei ignorar os ruídos, fechei os olhos e encostei a cabeça no encosto, pedindo ao universo alguns minutos de paz. Mas a paz não veio. De repente, batiam na porta. Não foram batidas comuns, eram urgentes, apressadas, quase desesperadas. Meu coração deu um salto e eu me sentei de imediato, tomada por um alerta que não vinha do meu trabalho, mas de um instinto muito mais profundo. Olhei em direção à porta, tentando entender o que estava acontecendo. Quem bateria assim àquela hora? Levantei-me devagar, mantendo a respiração controlada. Parte de mim queria acreditar que era apenas algum vizinho pedindo ajuda ou algum engano, mas algo dentro de mim sabia que não era. Apertei a maçaneta com firmeza e perguntei: "Quem está aí?" Por alguns segundos, ouvi apenas o silêncio. Depois, uma voz trêmula, fraca, quase apagada. "Mãe, por favor, abre." Meu corpo inteiro parou. Era Suziane, minha filha, minha menina. Destranquei a porta tão rápido que minhas mãos mal acompanharam o movimento. E quando a porta abriu, ela simplesmente desabou nos meus braços. Senti seu peso cair sobre mim como se ela estivesse sem forças até para ficar de pé. Seu corpo tremia e ela segurava o próprio abdômen como quem tenta proteger o pouco de energia que restou. "Suzy?" Minha voz falhou. "O que aconteceu, filha?" A luz amarelada da varanda iluminou seu rosto e foi ali que meu coração se partiu. Ela estava com o semblante abatido, a pele marcada por sinais que não deveriam existir em alguém que eu amei e cuidei por toda a vida. Havia marcas discretas, sinais de que ela tinha passado por uma situação muito difícil, marcas que nenhuma mãe deveria ver no rosto da própria filha. Ela chorava sem conseguir controlar a respiração. Seus soluços vinham rasgados, como se estivesse tentando falar e pedir ajuda ao mesmo tempo. "O Jackson", ela murmurou, e parou, como se pronunciar aquele nome fosse reviver tudo de novo. Meu coração se fechou. Eu já suspeitava que algo estava errado no casamento dos dois, mas nunca imaginei que a situação tivesse chegado a esse ponto. Eu tentei respirar fundo, tentei não deixar o desespero tomar o controle, porque naquele momento eu precisava ser forte por nós duas. "Vem, entra", eu disse, guiando-a devagar para dentro. Ela caminhou com dificuldade, apoiando-se em mim. Cada passo parecia exigir dela mais do que ela podia dar. Eu a deitei no sofá com todo cuidado e corri aqui à cozinha para pegar o kit de primeiros cuidados. Eu precisava ajudar como mãe, como mulher, como alguém que jamais abandonaria sua filha. Quando voltei, Suziane estava encolhida no canto do sofá, abraçando os próprios braços. Me aproximei devagar, tentando não pressioná-la. "Me deixa ver, filha", pedi baixinho, mesmo que soubesse que aquilo talvez fosse doloroso para ela. Ela hesitou, mas acabou permitindo. Quando levantei sua blusa com cuidado, vi marcas extensas, manchas profundas que eram sinais de que algo grave tinha acontecido. Não posso usar certas palavras aqui, por conta das políticas da plataforma, mas você sabe do que estou falando. Era algo sério, algo que mostrava que ela tinha passado por uma situação extremamente delicada. Por um instante, senti que meu peito ia rasgar, meu estômago revirou, minha visão vacilou. Eu, que tantas vezes precisei manter o autocontrole em situações difíceis, ali, diante da minha própria filha, senti o chão fugir dos meus pés. "Isso não vai ficar assim", eu sussurrei, mais para mim do que para ela. Suziane ainda tremia. Cada vez que a dor apertava, ela fechava os olhos como se tentasse se esconder do mundo.
E naquele momento, enquanto eu limpava as marcas com todo o cuidado possível, senti uma raiva silenciosa crescer dentro de mim. Não uma raiva impulsiva, mas aquela que nasce de um amor profundo, quando alguém que você jurou proteger é referido. Enquanto eu cuidava dela, ouvi o celular vibrando sobre a mesa. Era o telefone de Suziane. A tela mostrava o nome: Jackson. Meu sangue gelou. Ela viu meu olhar e rapidamente puxou o aparelho para perto, como se tivesse medo do que eu poderia encontrar. Mãe, não olha, ela pediu, a voz embargada. Havia medo nos olhos dela. Um medo que não tinha vindo do nada. Eu respirei fundo, segurei sua mão e apenas disse: Você está segura agora. Eu prometo. Mas por dentro, eu sabia que aquela noite era apenas o começo. A partir dali, tudo mudaria. Coloquei o celular de Suzy sobre a mesa, ainda vibrando com insistência. Eu tentava manter a calma, mas era difícil ignorar aquele nome piscando na tela a cada poucos segundos. Era como se Jackson estivesse tentando se intrometer mesmo à distância, como se a presença dele ainda tentasse controlar o ar daquela casa. E isso só aumentava meu instinto de proteção. Fechei os olhos por um segundo para ordenar meus pensamentos. Eu precisava agir com cuidado. Eu era mãe, mas também era profissional e sabia que qualquer passo errado poderia complicar ainda mais a situação. Mas bastou olhar para Suzy, ali deitada, respirando com dificuldade e segurando o cobertor como se fosse um escudo para que qualquer resquício de neutralidade desaparecesse. Ela era minha filha e eu faria o que fosse necessário para protegê-la. Fui até a cozinha preparar algo quente para ela. Enquanto a água fervia, minha mente repetia tudo o que eu tinha acabado de ver. As marcas, o olhar dela, a maneira como suas mãos tremiam. Tudo aquilo formava um quebra-cabeça doloroso, composto por peças que eu jamais queria encaixar. Quando voltei com a xícara, ela estava sentada, abraçando os joelhos e encarando o chão como se tentasse organizar pensamentos que pareciam pesados demais. Aqui, filha, falei com suavidade, entregando a xícara para ela. Bebe devagar, vai te fazer bem. Ela pegou com as mãos trêmulas. A xícara parecia grande demais para o pouco de força que ela tinha. Eu me sentei ao seu lado, esperando pacientemente o momento em que ela se sentiria pronta para falar. O silêncio durou alguns instantes, mas finalmente ela respirou fundo e murmurou: Mãe, eu não queria vir, eu juro, só que eu não tinha mais para onde ir. Aquelas palavras me cortaram por dentro. Você fez certo vindo para cá, Suzy. Aqui você está segura. Ela me olhou com olhos marejados, como se estivesse tentando encontrar em mim a coragem que faltava dentro dela. E então, com a voz quase inaudível, ela começou a falar. Eu descobri, sua voz falhou. Eu descobri que o Jackson estava se encontrando com outra mulher há meses. Cada frase parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Eu tentei conversar com ele, tentei entender, mas sempre que eu perguntava, ele me tratava como se eu estivesse imaginando coisas. Ela enxugou o canto dos olhos. Até que ontem eu vi mensagens dele com ela. Eu já sabia parte dessa história, mas ouvir da boca dela era diferente. Era como se cada palavra dela riscasse fogo por dentro de mim. Eu pensei que ele ia admitir, sabe? Ela continuou. Eu só queria que ele fosse sincero, eu queria resolver. Mas ele ficou irritado, muito irritado, e ela hesitou, respirou fundo e ajeitou o cobertor nos ombros. Ele perdeu o controle, mãe. Eu já sabia o que isso significava. Ela não precisava dizer mais. Para não usar palavras proibidas aqui, só posso dizer que a situação entre eles saiu completamente do controle. Algo que deveria ter sido apenas uma conversa virou um momento extremamente delicado e emocionalmente difícil para ela. E Suzy, que sempre foi calma e gentil, se viu presa num cenário que ela jamais imaginou viver. Depois disso, eu saí de casa correndo, ela murmurou. Eu não sabia se ele vinha atrás de mim. Eu não sabia o que fazer. Eu só pensei em você. Pensei que aqui era o único lugar onde eu estaria segura. Eu segurei sua mão com firmeza. E você está, Suzy. Eu não vou deixar nada, nem ninguém te machucar novamente. Nunca mais. Ela respirou fundo, como se finalmente conseguisse soltar parte do peso que carregava. O relógio marcava quase 2 da manhã, mas eu sabia que aquela noite ainda estava longe de acabar. De repente, ouvi passos no quintal.
Passos leves, mas perceptíveis. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Levantei devagar, pedindo com um gesto que Suzy ficasse onde estava. Fui até a janela da sala e espreitei por trás da cortina. Por alguns segundos, não vi nada. Depois, uma sombra se moveu perto do portão. Minha respiração acelerou. Eu conhecia aquela postura, aquele jeito de caminhar. Mesmo na escuridão, mesmo à distância, mesmo com o coração acelerado, eu reconheceria aquele contorno em qualquer lugar. Era Jackson. Senti o estômago revirar. Ele estava ali, no meu portão, àquela hora. Eu me abaixei instintivamente, tentando observar sem ser vista. Ele parecia agitado. Andava de um lado para o outro, mexia no celular, olhava para a porta como se estivesse descontente por não obter resposta. Depois, começou a bater no portão. Não com força extrema, mas com uma insistência que deixava claro que ele queria entrar. Voltei rapidamente para perto de Suzy. Ela regalou os olhos, levou as mãos à boca e começou a tremer. "Mãe, não deixe ele entrar, por favor." "Eu não vou", respondi firme. "Você está segura comigo." O celular dela começou a vibrar de novo. Eu coloquei a mão sobre o aparelho para abafar o som. Ele não podia saber que ela estava ali. Dei alguns passos até a porta, mantendo a respiração controlada e o pensamento frio. Eu não podia envolver diretamente o trabalho naquela situação, mas eu podia e iria proteger a minha casa, minha filha e nosso direito à tranquilidade. "Poliana", ele chamou lá fora. "Abre esse portão, eu preciso falar com a Suzy." Minha raiva subiu como um fogo silencioso. Ele precisava falar? Não. Ele queria continuar controlando. Olhei para a porta fechada, sentindo cada fibra do meu corpo entrar em modo defensivo. A casa era pequena, mas naquele momento parecia um escudo entre nós e o caos que estava do lado de fora. Eu sabia que aquela noite ainda tinha muito a revelar. E a sensação dentro de mim dizia que aquilo era só o começo de algo muito maior e muito mais perigoso do que eu imaginava. E eu estava certa. A madrugada ainda não tinha terminado. E a história também não. Eu respirei fundo, tentando manter minha mente clara, apesar do que estava acontecendo do lado de fora. A presença de Jackson na minha rua, justamente naquela madrugada tensa, acendeu em mim um alerta automático que eu não conseguia ignorar. Ele parecia inquieto, e a forma como caminhava de um lado para o outro mostrava que não estava ali para conversar calmamente. Suzy continuava tremendo no sofá. Seus olhos acompanhavam cada movimento meu como se temesse que eu desaparecesse a qualquer momento. Eu precisava transmitir segurança, mesmo que por dentro minhas emoções estivessem um turbilhão. Puxei a cortina com cuidado, observando o portão mais uma vez. Ele ainda estava lá, olhando diretamente para a porta como se pudesse enxergar através das paredes. Fechei a cortina e me virei para Suzy. "Ele não vai entrar", eu disse, firme, sem deixar espaço para dúvidas. Ela assentiu lentamente, mas o medo ainda se agarrava a ela como uma sombra. Eu me aproximei, sentei ao seu lado e segurei sua mão. Por alguns minutos, ficamos em silêncio. Era como se cada respiração nossa tivesse que ser medida para não denunciar ao mundo a tempestade que acontecia dentro da casa. E então, o celular dela vibrou de novo. Dessa vez, a tela mostrava não apenas o nome de Jackson, mas uma sequência de mensagens chegando em intervalos curtos. Ele estava claramente impaciente. Eu peguei o aparelho, silenciei e coloquei sobre a mesa de novo. Não podíamos permitir que ele usasse aquilo para tentar controlar a situação. "Mãe", Suzy murmurou com a voz embargada, "ele nunca veio atrás de mim desse jeito, nunca assim." Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. "Filha, pessoas que perdem o controle tentam depois mostrar preocupação para justificar o que fizeram. Mas isso não significa arrependimento, significa medo das consequências." Ela me olhou com os olhos marejados. Parte dela sabia que eu estava certa, mas outra parte ainda tentava encontrar alguma lógica para justificar o comportamento dele. O amor dela por Jackson era verdadeiro e isso tornava tudo mais difícil. Antes que eu pudesse continuar, ouvimos outra batida no portão. Mais forte, mais insistente. "Poliana, eu sei que você está acordada", ele gritou. "Eu só quero falar com a Suzy." Eu me aproximei da porta, respirei fundo e respondi.
Jackson, minha filha não está em condições de falar com você agora. Volte para sua casa. Silêncio. Depois, passos apressados. Ele havia se aproximado mais ainda da porta, provavelmente colando o rosto no pequeno vidro fosco da entrada. Me deixa entrar, ele disse, num tom que tentava ser calmo, mas estava cheio de tensão. Eu preciso resolver isso com ela. É assunto nosso. Não é mais só de vocês, eu respondi. Vá embora antes que a situação piore. Minha voz saiu firme, sem tremer. Eu não podia vacilar, não naquela hora. Suzy me chamou baixinho. Ele não vai embora, mãe. Eu conheço ele. Eu virei para olhar minha filha. Seu rosto estava cansado, os olhos vermelhos e aquela expressão de quem já tinha suportado mais do que deveria. Eu senti meu coração apertar. Ninguém deveria carregar aquele peso, muito menos ela. Eu prometi, respondi, tocando sua mão com carinho. Voltei para a sala no mesmo silêncio com que uma pessoa anda sobre cacos de vidro. Jackson ainda estava no portão. Sua sombra alta se movia de um lado para o outro do lado de fora, como se buscasse uma forma de entrar sem minha permissão. Poliana, por favor, ele chamou novamente. Eu não quero criar problema. Eu só preciso falar com ela, só isso. A forma como ele disse só isso me deu calafrios. Não era só isso, e eu sabia. Então, a luz da varanda acendeu de repente. Eu olhei pela janela e reconheci a figura que vinha se aproximando devagar, descalça, com um robe claro e o cabelo preso de qualquer jeito. Era Vara, minha vizinha. Poliana, ela chamou baixinho. Tá tudo bem? Eu abri a porta com cuidado e sussurrei. O Jackson tá aí no portão. Suzy veio pra cá depois de um incidente muito sério. Ele tá insistindo pra entrar. Vara fez uma expressão de preocupação imediata. Eu ouvi a voz dele daqui. Achei estranho, porque ele nunca aparece por aqui nesse horário. Achei melhor vir ver se você precisava de alguma ajuda. Obrigada, de verdade, respondi. Ela colocou a mão no meu braço. Quer que eu chame alguém? Eu balancei a cabeça. Não ainda. Primeiro quero ver se ele vai embora por conta própria. Juntas, ficamos perto da porta observando pela pequena brecha da cortina. Jackson parecia cada vez mais impaciente. A forma como mexia no celular, como chutava levemente o chão, como olhava ao redor, tudo mostrava que ele não estava ali com intenções tranquilas. Poliana, Vara disse baixinho, esse rapaz não parece estar pensando com calma. Eu suspirei. Eu sei. Aquela madrugada parecia puxar para o centro da minha sala todo o peso de algo que Suzy vinha carregando sozinha por tempo demais. Voltei a bater o trinco da porta quando percebi que Jackson havia parado repentinamente de se mover. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se algo tivesse mudado dentro dele. Depois, deu alguns passos para trás, olhou diretamente para a casa e disse: "Beleza, eu entendi, mas isso não acabou." E então, ele foi embora. Só quando ouvi o som da moto dele se afastando é que finalmente consegui respirar com mais tranquilidade. Mas a calma durou pouco. Porque dentro de mim, algo dizia que aquele recuo não era desistência. Era apenas a primeira manobra de alguém que não aceita perder o controle. E eu sabia, com todas as fibras do meu ser, que aquilo estava apenas começando. Depois que a moto de Jackson desapareceu na escuridão da rua, a casa finalmente voltou a respirar. O silêncio que se instalou não era exatamente tranquilizador, mas era um alívio temporário diante da tensão que tinha tomado conta de tudo. Mesmo assim, eu sabia que aquele silêncio não significava segurança. Era apenas uma pausa. Uma pausa curta demais para me fazer acreditar que tudo estava resolvido. Fechei todas as janelas, tranquei a porta com mais cuidado do que o habitual e desliguei a luz da sala, deixando apenas um abajur discreto aceso. Vara ainda estava ao meu lado, observando cada movimento meu com aquela preocupação silenciosa que só vizinhos de verdade têm. "Poliana", ela murmurou, "você acha que ele volta?" Eu não queria preocupar ainda mais minha amiga, mas não podia mentir. "Acho que sim", respondi olhando para a porta enquanto ajeitava a corrente de segurança. Pessoas que perdem o controle e depois tentam consertar as coisas costumam aparecer de novo, principalmente quando não conseguem o que querem. Ela assentiu devagar. "Toma cuidado, tá? Qualquer coisa me chama." "Obrigada, Vara. De coração." Acompanhei até a porta e ela saiu sem fazer barulho.
pisando com cuidado no chão frio da madrugada. Assim que ela entrou em sua casa, fechei a porta com delicadeza, mas sem aliviar a tensão dos meus músculos. Voltei até o quarto onde Suzy estava. Ela não dormia, apenas olhava para o teto com os olhos perdidos, como se estivesse tentando manter a mente longe daquilo que tinha acabado de acontecer. "Ele foi embora?" Ela perguntou sem mover a cabeça. "Foi, mas não sei por quanto tempo." Ela respirou fundo e ajeitou o travesseiro. "Ele nunca apareceu assim na rua, nem quando discutíamos. Ele sempre..." Sua voz falhou. "Sempre tentava controlar tudo do jeito dele, mas nunca dessa forma." Sentei-me na beira da cama. "Justamente por isso você está aqui comigo agora. É aqui que você fica. E enquanto você estiver sob este teto, nada vai te atingir." Ela virou o rosto para mim e seus olhos marejaram de novo. "Mãe, eu tenho medo do que ele pode fazer." Eu segurei sua mão. "Eu sei, filha, mas agora você não está sozinha. A gente vai resolver isso do jeito certo. Vamos fazer tudo com calma, com segurança, um passo de cada vez." Ela finalmente fechou os olhos. Estava exausta física e emocionalmente. Fiquei ali por algum tempo só observando sua respiração pesada e senti uma mistura estranha de alívio e preocupação. Minha filha estava segura por enquanto, mas aquela sensação de ameaça pairando sobre a casa não deixava minha mente descansar. Saí do quarto, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Fui para a sala e sentei no sofá, respirando fundo, tentando colocar meus pensamentos em ordem. A casa estava silenciosa, mas meu coração parecia preso num ritmo acelerado que eu não conseguia controlar. Peguei meu celular e comecei a escrever uma mensagem para Amadeu, o advogado. Eu não queria acioná-lo tão cedo, mas depois do que vi naquela noite, algo me dizia que seria necessário. Escrevi, apaguei, reescrevi, até perceber que era melhor esperar amanhã chegar. Não queria envolver ninguém emocionalmente de madrugada, principalmente sem saber até onde Jackson iria. Mas antes que eu pudesse largar o celular, ouvi novamente um barulho do lado de fora. Não eram passos, pelo menos não daquela mesma forma inquieta de antes. Era algo mais suave, como se alguém deixasse algo no portão. Levantei devagar, tomando cuidado para não acender mais luzes. Fui até a janela e espreitei pela fresta da cortina. A rua estava vazia. Nada, além do vento balançando levemente as folhas da mangueira da frente. Pensei em ignorar, em me convencer de que era só minha imaginação trabalhando alto por causa do medo acumulado da noite. Mas aquele som se repetiu. E dessa vez, ouvi claramente que era um pequeno impacto metálico. Algo sendo encaixado no portão. Meu corpo ficou em alerta novamente. Peguei a chave de casa e destranquei a porta lentamente, abrindo só o suficiente para observar a varanda. O portão estava fechado, mas havia um envelope preso entre as grades. Um envelope pardo. Com o meu nome escrito à mão. Meu estômago virou. Peguei-o com cuidado, como se fosse algo que pudesse explodir emocionalmente ao toque. Voltei para dentro, tranquei a porta e sentei na mesa da cozinha. Fiquei alguns segundos encarando o envelope, tentando decidir se deveria abrir ou não naquele momento. Mas é claro que abri. Dentro havia apenas um papel dobrado, escrito em caneta com aquela caligrafia apressada que eu reconheceria mesmo no escuro. Era de Jackson. As palavras eram poucas. "Poliana, eu só quero conversar. Você não pode interferir na minha família. Deixa eu resolver com a Suzy. Amanhã eu volto." Meu coração acelerou. Amanhã eu volto. A ameaça velada estava ali. Não precisava estar escrita de forma clara, o tom estava implícito. Ele não havia desistido. Não havia recuado. Apenas estava aguardando o momento certo para tentar outra aproximação. Guardei o bilhete numa gaveta alta, trancada, longe do alcance de Suzy. Ela não precisava ler aquilo naquela noite. Não precisava carregar mais peso do que já tinha. Sentei novamente no sofá, encostando a cabeça no encosto. Meus olhos ardiam de cansaço.
Mas o sono parecia impossível. Tudo o que eu queria era proteger minha filha, e a sensação de que eu precisaria ir além do que imaginava estava crescendo dentro de mim. Naquela madrugada, percebi algo. Jackson não iria recuar, não iria desistir e não iria aceitar perder o controle facilmente. O que eu não sabia ainda era que essa história se estenderia muito mais do que eu previa e que antes do amanhecer eu receberia outra visita inesperada. Eu tentei descansar por alguns minutos, mas a verdade é que não consegui fechar os olhos. Meu corpo até pedia descanso, mas minha mente não desacelerava de jeito nenhum. Cada barulho na casa parecia suspeito, cada mínima vibração do celular fazia meu coração pular. Eu sabia que aquela madrugada seria longa, mas não imaginava que ficaria tão alerta a ponto de perder completamente a noção do horário. Levantei do sofá, caminhei pela casa em silêncio e parei em frente à porta do quarto de Suzy. Abri devagarinho, só o suficiente para ver se ela dormia. A luz suave do corredor iluminava seu rosto cansado. Ela finalmente tinha conseguido descansar, e aquele simples detalhe me deu um pouco de paz. Mas eu sabia que o equilíbrio dela estava frágil, como um cristal fino, prestes a rachar ao menor toque. Fechei a porta novamente e voltei para a sala. Sentei no sofá e fiquei ali, olhando para a janela fechada, sentindo o peso de tudo que ainda estava por vir. Eu conhecia bem pessoas como Jackson. Sabia que quando perdiam o controle, tentavam restaurar o domínio a qualquer custo. E esse pensamento não deixava minha respiração estabilizar. Tentei ligar a televisão para distrair a mente, mas nada conseguia captar minha atenção. Cada cena parecia distante, sem importância. Desliguei o aparelho e me levantei novamente. Acho que circulei pela sala umas 5 vezes antes de notar algo diferente. Um som fraco, vindo da porta. Não era batida, não era vento, não era nada que pudesse me assustar imediatamente, mas era um som. A princípio pensei que tivesse imaginado. Depois ouvi de novo. Era como se alguma coisa tivesse sendo deslizada por baixo da porta. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Caminhei devagar, tentando não fazer ruído, e me abaixei para olhar. Ali, bem rente ao chão, havia um cartão, desses de recado, simples, branco, dobrado ao meio. Meu coração bateu forte. Puxei o cartão com cuidado. Ele tinha sido colocado com precisão, como se a pessoa quisesse garantir que eu encontraria imediatamente. Voltei para o sofá, sentei e abri devagar. A mensagem era curta, escrita com outra caligrafia, parecida, mas menos apressada que a anterior. Poliana, precisamos conversar. Não force algo que vai piorar. Amanhã cedo vou voltar. Não dificulte. É sobre a família. Fechei o cartão lentamente, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Não era só insistência. Era pressão. Era uma tentativa clara de me empurrar para uma conversa que eu sabia que não seria saudável, nem segura, nem necessária. Ele usava a palavra família como se ela fosse uma espécie de chave que abrisse todas as portas. Mas ali naquela casa, quem precisava de cuidado era Suzy. E protegê-la era prioridade. Guardei o cartão junto com o envelope anterior, numa gaveta alta da cozinha. Eu sabia que teria que mostrar aquilo para o Amadeu em breve. Ele precisaria ter conhecimento de tudo. E foi justamente nesse momento, quando eu estava prestes a trancar a gaveta, que eu vi alguém chamar pela janela da sala. Poliana, abre aqui. Sou eu. Meu coração quase saiu pela boca. A voz era masculina, mas não era de Jackson. Corri até a cortina e puxei de leve para ver quem era. Do lado de fora, parado, ao lado do portão, estava Valentim, o funcionário do cartório, amigo meu de longa data. Ele estava com uma expressão séria, o que era raro. Valentim sempre foi brincalhão, sempre falando algo leve para quebrar o clima, mas naquela madrugada ele estava diferente. Abri a porta e chamei até a varanda. Valentim, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ele respirou fundo antes de responder. Poliana, eu fiquei sabendo de uma coisa no trabalho e não consegui ficar esperando até amanhã. Achei que você precisava saber hoje. Meu estômago revirou.
O que houve? Ele olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. A rua estava completamente vazia, iluminada apenas pelos postes fracos e pela luz da minha varanda. É sobre o Jackson, ele disse, baixando a voz. E sobre um documento que ele tentou mexer lá no cartório. Aquela frase me travou. Documento? Perguntei. Que documento? Valentim passou a mão pelo cabelo, claramente incomodado. Ele apareceu lá essa semana, perguntando sobre registros da casa que você ajudou a Suzy a financiar. Queria saber detalhes, datas, tudo. Só que ele não tinha procuração, não tinha autorização, não tinha nada formal. E quando a gente pediu os papéis, ele ficou irritado. Irritado como? Questionei, tentando manter a calma. Irritado do jeito que pessoas desesperadas ficam quando percebem que não podem manipular o sistema. Poliana respirou fundo. Eu acho que ele queria pegar informações para tentar algo contra vocês. Não sei exatamente o quê, mas aquele comportamento não era normal. Senti um frio na barriga. Naquela hora, tudo começou a fazer sentido. O envelope, o cartão, a insistência dele naquela madrugada, a forma como ele tentava me pressionar para uma conversa que eu sabia que não seria saudável nem segura. Ele estava se preparando para algo. Algo que ele acreditava ter o direito de fazer. Valentim, obrigada por vir até aqui. Isso é importante, muito importante. Eu vou tomar uma providência. Ele assentiu, mas antes de ir embora ele acrescentou. Valentim, tenha cuidado. Eu sei que você sabe lidar com esse tipo de pessoa, mas ele não parece alguém que aceite ser contrariado. Depois disso ele se despediu e caminhou pela rua silenciosa até desaparecer na esquina. Eu fechei a porta e travei com 2 voltas. O coração já estava acelerado demais para eu conseguir pensar com clareza. Fui até a cozinha, peguei um copo de água e respirei fundo, tentando entender tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo. Suzy dormia. Vara estava alerta na casa do lado. Valentim tinha vindo me avisar algo sério. E Jackson tinha deixado 2 recados que, se não eram ameaças diretas, eram alertas de que ele estava se movendo. E rápido. Eu precisava agir antes dele. Precisava proteger a minha filha antes que o dia amanhecesse. E foi ali, no meio daquela madrugada silenciosa e pesada, que eu tomei a decisão. No primeiro raio de sol, eu ia buscar ajuda. Amadeu seria o primeiro a saber. E eu garantiria, custe o que custar, que ninguém mais chegaria perto da minha filha sem a minha permissão. O céu começava a clarear quando eu finalmente vi o relógio marcar 5h12 da manhã. Eu não tinha dormido nem por 1 minuto. A noite tinha sido uma sucessão de alertas, visitas inesperadas e avisos que só confirmavam o que eu já sentia no fundo do peito. O perigo ainda estava ali, rondando nossa casa, mesmo sem estar visível naquele instante. Caminhei até o quarto de Suzy. Ela dormia profundamente, respirando com mais tranquilidade do que na noite anterior, mas ainda dava para perceber o desgaste emocional estampado em seu rosto. Eu fechei a porta devagar para não acordá-la e fui para a cozinha preparar um café forte. Eu precisaria de energia. O dia que estava começando seria intenso e eu já sabia disso sem precisar de premonições. Enquanto esperava a água ferver, sentei à mesa e puxei a gaveta onde guardei o envelope e o cartão que Jackson havia deixado durante a madrugada. Peguei ambos e coloquei em cima da mesa. Olhei para as mensagens por alguns segundos, respirando fundo. Aquilo seria importante para Amadeu. Ele precisava ver cada detalhe. Quando a água ficou pronta, preparei o café e me permiti 2 minutos de silêncio absoluto. 2 minutos para tentar reorganizar minha mente, que estava funcionando como um alarme ligado em volume máximo desde que Suzy bateu na minha porta. Era impressionante como o amor e a proteção por um filho podiam transformar a gente, deixar nossos sentidos mais aguçados e nosso coração mais firme.
Depois de tomar o café, tomei um banho rápido e vesti uma roupa mais confortável, mais adequada para o que eu sabia que enfrentaria naquele dia. Em seguida, liguei para Amadeu. O advogado atendeu no segundo toque, com uma voz ainda sonolenta. Poliana, aconteceu alguma coisa? Amadeu, desculpa ligar tão cedo, mas aconteceu sim. Preciso falar com você com urgência. É sobre o Jackson. Do outro lado da linha, o silêncio mudou. A sonolência desapareceu instantaneamente. Estou chegando aí em 15 minutos. Desliguei e respirei fundo. Senti um certo alívio ao saber que não enfrentaria tudo sozinha. Amadeu era experiente, discreto e alguém em quem eu confiava plenamente. Ele tinha acompanhado muitos casos delicados ao longo da carreira e sabia exatamente o que fazer quando a situação envolvia desequilíbrio emocional e pressão psicológica. Enquanto esperava, organizei todos os recados de Jackson em cima da mesa e preparei um pequeno resumo por escrito para acelerar o processo. A casa ainda estava silenciosa quando ouvi o som do carro de Amadeu estacionando na porta. Abri antes mesmo que ele batesse. "Vamos conversar lá dentro", eu disse, chamando-o para a cozinha. Ele cumprimentou com um aceno firme, entrou e analisou rapidamente o ambiente, como quem avalia se está tudo em ordem antes de seguir com a conversa. "Onde está a Suzy?" ele perguntou. "Dormindo, mas ela precisa de ajuda. E rápido." Ele se sentou à mesa e olhou os papéis. "Isso foi deixado na sua porta?" perguntou, com a voz controlada. "Sim, durante a madrugada. E o pior, ele apareceu aqui, chamou no portão, ficou insistindo para entrar, deixou esses recados como se tivesse algum direito de exigir uma conversa." Amadeu leu as mensagens devagar, analisando cada palavra. "A linguagem é passivo-agressiva", ele comentou. "Ele está pressionando você psicologicamente para ceder e permitir contato com a Suzy. Isso não pode acontecer." "Eu sei", respondi, "mas ele não vai desistir. Ontem mesmo ele tentou mexer em documentos sobre a casa. Valentim veio aqui avisar." Os olhos de Amadeu se estreitaram. "Tentou mexer em documentos sem autorização? Isso é grave. Mesmo sem usar palavras fortes, você sabe que isso mostra um padrão." Assenti. Ele continuou. "Então é isso que vamos fazer. Hoje mesmo, você e a Suzy vão conversar com a profissional Maria. Ela vai avaliar o estado emocional da Suzy e te orientar sobre os próximos passos. Depois, vamos registrar oficialmente que Suzy está sob sua proteção voluntária. Isso impede qualquer tentativa de manipulação de território ou decisões precipitadas dele." Eu respirei aliviada. "Eu faço tudo o que for preciso." Nesse exato momento, Suzy apareceu na porta do corredor. Seu rosto ainda estava inchado de choro acumulado, mas ela parecia mais consciente, mais firme. "Mãe, eu acordei com sua voz", ela disse baixinho, "e obrigada por não me deixar sozinha." Eu a abracei. "Você nunca vai estar sozinha", respondi. Amadeu se levantou e manteve uma distância respeitosa. "Suzy, eu preciso te ouvir, só se você estiver pronta." Ela respirou fundo e assentiu. "Eu estou." Sentamos os três na sala. Suzy contou tudo, desde o início dos conflitos com Jackson até a noite em que precisou fugir. Suas palavras eram sinceras, dolorosas e carregadas de memórias difíceis. Eu ouvi tudo de novo, mas desta vez com o olhar técnico de Amadeu acompanhando atentamente cada detalhe. No final ele disse: "Suzy, você tomou a decisão certa vindo para cá. Agora vamos garantir que nada disso se repita. Não vamos mencionar termos proibidos pelas diretrizes, mas você sabe que o que viveu não é saudável e ninguém tem direito de te colocar nessa situação." Ela assentiu, enxugando as lágrimas. "E o que vai acontecer agora?" ela perguntou. Amadeu ajeitou os papéis e respirou fundo antes de responder. "Agora vocês vão conversar com Maria. Depois disso, vamos organizar toda a documentação e garantir que Jackson não tenha mais espaço para pressionar nenhuma de vocês." Ele tentou controlar a situação através de mensagens e comportamento insistente, mas isso termina hoje. Quando Amadeu saiu, já perto das 10 da manhã, eu senti que um novo capítulo estava prestes a começar. Um capítulo onde minha filha estaria segura, onde as decisões seriam guiadas por ajuda profissional e onde Jackson não teria espaço para impor suas vontades. Depois do almoço, fomos ao encontro de Maria.
Ela ouviu cada palavra de Suzy com atenção, acolheu suas dores e explicou tudo com cuidado, ajudando minha filha a entender que nada daquilo era culpa dela. Suzy saiu do consultório respirando pela primeira vez em paz desde o início de tudo. Quando chegamos em casa, ela me abraçou forte, como fazia quando era criança. Mãe, obrigada, você salvou minha vida. Eu sorri, segurando seu rosto com carinho. Filha, sempre que você precisar, eu vou estar aqui, sempre. E naquele instante, percebi algo que talvez só mães entendam. Proteger quem amamos não é apenas um instinto, mas uma missão. Uma que levamos até o fim, sem hesitar. Depois de tomar o café, tomei um banho rápido e vesti uma roupa mais confortável, mais adequada para o que eu sabia que enfrentaria naquele dia. Em seguida, liguei para Amadeu. O advogado atendeu no segundo toque, com uma voz ainda sonolenta. Poliana, aconteceu alguma coisa? Amadeu, desculpa ligar tão cedo, mas aconteceu sim. Preciso falar com você com urgência. É sobre o Jackson. Do outro lado da linha, o silêncio mudou. A sonolência desapareceu instantaneamente. Estou chegando aí em 15 minutos. Desliguei e respirei fundo. Senti um certo alívio ao saber que não enfrentaria tudo sozinha. Amadeu era experiente, discreto e alguém em quem eu confiava plenamente. Ele tinha acompanhado muitos casos delicados ao longo da carreira e sabia exatamente o que fazer quando a situação envolvia desequilíbrio emocional e pressão psicológica. Enquanto esperava, organizei todos os recados de Jackson em cima da mesa e preparei um pequeno resumo por escrito para acelerar o processo. A casa ainda estava silenciosa quando ouvi o som do carro de Amadeu estacionando na porta. Abri antes mesmo que ele batesse. Vamos conversar lá dentro, eu disse, chamando-o para a cozinha. Ele cumprimentou com um aceno firme, entrou e analisou rapidamente o ambiente, como quem avalia se está tudo em ordem antes de seguir com a conversa. Onde está Suzy? Ele perguntou. Dormindo, mas ela precisa de ajuda. E rápido. Ele se sentou à mesa e olhou os papéis. Isso foi deixado na sua porta? Perguntou, com a voz controlada. Sim, durante a madrugada. E o pior, ele apareceu aqui, chamou no portão, ficou insistindo para entrar. Deixou esses recados como se tivesse algum direito de exigir uma conversa. Amadeu leu as mensagens devagar, analisando cada palavra. A linguagem é passivo-agressiva, ele comentou. Ele está pressionando você psicologicamente para ceder e permitir contato com a Suzy. Isso não pode acontecer. Eu sei, respondi, mas ele não vai desistir. Ontem mesmo ele tentou mexer em documentos sobre a casa. Valentim veio aqui avisar. Os olhos de Amadeu se estreitaram. Tentou mexer em documentos sem autorização? Isso é grave. Mesmo sem usar palavras fortes, você sabe que isso mostra um padrão. Assenti. Ele continuou. Então é isso que vamos fazer. Hoje mesmo, você e a Suzy vão conversar com a profissional Maria. Ela vai avaliar o estado emocional da Suzy e te orientar sobre os próximos passos. Depois, vamos registrar oficialmente que Suzy está sob sua proteção voluntária. Isso impede qualquer tentativa de manipulação de território ou decisões precipitadas dele. Eu respirei aliviada. Eu faço tudo o que for preciso. Nesse exato momento, Suzy apareceu na porta do corredor. Seu rosto ainda estava inchado de choro acumulado, mas ela parecia mais consciente, mais firme. Mãe, eu acordei com sua voz, ela disse baixinho, e obrigada por não me deixar sozinha. Eu a abracei. Você nunca vai estar sozinha, respondi. Amadeu se levantou e manteve uma distância respeitosa. Suzy, eu preciso te ouvir, só se você estiver pronta. Ela respirou fundo e assentiu. Eu estou. Sentamos os três na sala. Suzy contou tudo, desde o início dos conflitos com Jackson até a noite em que precisou fugir. Suas palavras eram sinceras, dolorosas e carregadas de memórias difíceis. Eu ouvi tudo de novo, mas desta vez com o olhar técnico de Amadeu.